Muito bem, falemos sobre a lição número 3, na parte do domingo, oração e ações de graça. Paulo soube que a igreja de Éfeso estava tendo um crescimento muito grande. Tíquico, o secretário dele na prisão, levou a carta de Paulo até a igreja de Éfeso. Ele e Timóteo fizeram a leitura, as pessoas começaram a ter um crescimento espiritual. E o apóstolo Paulo mencionou que estava orando por eles de maneira plena. Na vida cristã, nós sabemos que a oração tem um papel muito importante. Nós enfrentamos dificuldades, situações, lamentações, problemas, e é justamente a oração que nos dá esta alavanca para movermos as dificuldades. Então, por isso a oração se torna tão importante. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a oração e sobre as ações de graça, em Filipenses 4, de 4 a 6, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória entre todos os homens. Perto está o Senhor. Por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e com ações de graça. Então Paulo recomenda a oração como sendo uma ferramenta de grande importância na vida espiritual. Ele diz assim: não se esqueçam de vocês agradecerem, usem ações de graça. Ao escrever sobre isso aos crentes de Efésios, Paulo sabia que o crescimento espiritual da igreja estava acontecendo por causa das orações que ela havia feito. Paulo soube que alguns estavam querendo desistir da fé, querendo voltar à idolatria. Quando participei de uma conferência com o pastor Luiz Gonçalves, no Campo Limpo, tivemos ali um senhor que ele era da Umbanda, ele fazia consultas espirituais. Ele se converteu e foi batizado. Mas depois de 2 meses, abandonou a fé. O pastor Luiz Gonçalves foi conversar com ele. Ele disse: irmão Joaquim, por que o irmão deixou as fileiras do Senhor, a casa de Deus? Ele disse: pastor Luiz, quando eu não era adventista, eu era assim, eu tinha um consultório espiritual e fazia fila na frente da minha casa. Eu recebia quase 20 mil reais por mês só de oferendas das pessoas. Por isso, quando eu me tornei adventista, eu não sabia mais o que fazer. Então, minha família começou a passar necessidade. Então, meus filhos e parentes começaram a pegar no meu pé, dizendo que eu era louco, que eu tinha largado o meu único meio de sobrevivência. Por isso, eu estou voltando a fazer consultas espirituais. Mesmo o pastor insistindo, esse homem voltou para a sua velha vida. O apóstolo Paulo estava dizendo aos crentes de Efésios: não retornem para a idolatria. Jesus Cristo é o grande Senhor, é o poderoso. Por isso, eu estou orando por vocês. A pergunta 1 da lição 3 de domingo diz assim: quando lemos sobre as 2 orações que Paulo fez para os crentes de Efésios, ou sobre os crentes efésios, que assunto em comum essas 2 orações possuem? A primeira oração está em Efésios 1, de 15 a 23, diz o seguinte, Paulo escrevendo: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor de uns para com os outros, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança no santo, e qual a sabedoria excelente que Deus quer dar para vocês através do poder da oração, segundo a operação da força do seu poder pelo Espírito Santo, porque através dele manifestou em Cristo o seu poder, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, e não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo e plenitude daqueles que cumprem tudo em todos. Na primeira oração, o apóstolo Paulo mencionou que estava feliz pelo crescimento da igreja, tudo isso porque eles estavam unidos, estavam respondendo ao convite do Espírito Santo, estavam assim se unindo no evangelismo, estavam dando um bom testemunho.
Agora, Efésios 3, de 14 a 21, o apóstolo Paulo faz outra oração dizendo: por causa disso, eu me ponho de joelhos diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, vocês possam perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E vocês conheçam o amor de Cristo que supera todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que vocês possam pensar ou pedir, segundo o poder que em nós opera. A esse Deus, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Duas orações. O que há em comum nessas duas orações? Resposta: Paulo enfatizou o louvor, a ação de graça e o amor entre os irmãos e o conhecimento do amor de Deus, de tal forma a mostrar o que Jesus representava na vida das pessoas. Ele dizia: eu me ponho de joelho, para que vocês possam conhecer o amor de Deus que supera todo o entendimento. Então o apóstolo Paulo sabia que era o amor de Deus nos corações dos crentes efésios que estava possibilitando o crescimento espiritual. Não é fácil nós termos esse padrão de oração. Um padrão de oração que ora, que assim agradece e que se recomenda a Deus. Geralmente nós fazemos orações lamentosas, orações que enfrentam os problemas e a gente está sempre pedindo e poucas vezes nós agradecemos a Deus. Por isso o apóstolo Paulo recomenda: orem a Deus, supliquem, mas não se esqueçam de vocês exercitarem a ação de graça. A partir do momento em que a gente passa a agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, então nós passamos a perceber que a presença de Deus se torna maravilhosa, poderosa em nossa vida. É uma prática na oração. Aprendamos isso na lição de hoje. Vamos dar mais graças a Deus. Um pastor estava conversando com uma jovem da igreja. A jovem se sentia muito desanimada na fé. E o pastor então perguntou o seguinte: você é um atleta, né? Ela disse: sim, pastor, eu sou um atleta e eu treino muito, porque eu tenho competições que eu tenho que participar. E o pastor perguntou: quantas vezes por semana você se exercita no esporte que você pratica? Ela falou: todos os dias, pastor. E quantas horas por dia? Ela disse: pelo menos 1 hora, no mínimo, por dia eu tenho que treinar. Quantas vezes você ora por semana? A moça disse: olha, eu oro de vez em quando, disse ela encabulada. E quantos minutos você passa orando em sua oração? Ela disse: pastor, talvez uns 2, 3 minutos. E o pastor então perguntou: você só pede ou você agradece também? Ela disse: pastor, eu vou ser sincero para o senhor, eu tenho pedido mais do que eu tenho agradecido, porque geralmente eu faço com muita pressa a minha oração. O pastor disse: me diga uma coisa, minha querida, você acha que você seria um atleta assim, de sucesso se você dispensasse ao atletismo o mesmo tempo que você dedica à oração? Ela disse: de forma nenhuma, pastor, eu seria um atleta muito péssimo se eu usasse o mesmo tempo que eu dedico à oração para o meu esporte. Você agradece ao seu treinador? Claro, disse ela, eu preciso agradecer ao meu treinador, é a pessoa que me ajuda, não posso deixar de agradecer a ele. Então o pastor disse: então, querida, em vez de você pedir tanto, comece a agradecer a Deus. E comece a dedicar o mesmo tempo que você dedica ao esporte também para a sua oração. Você vai ver que a sua vida vai mudar radicalmente. O apóstolo Paulo fez uma séria recomendação nessas palavras: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 17, 18. Por isso, Paulo orava e agradecia tanto a Deus pelo poder da oração respondida pelas mãos divinas. Que seja essa a nossa prática. Possamos dedicar tempo à oração e tempo também para agradecermos a Deus as grandiosas bênçãos. A pessoa que é grata à vida dá sempre um troco positivo.
Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa que abriu nossos olhos para que possamos agradecer ao Senhor. Muito grato, meu Deus, pelo plano da salvação, pela salvação que o Senhor nos concedeu. O Senhor nos livrou da sua perdição, do erro, do medo. Então o Senhor nos tem dado uma vida que pode ser uma vida de louvor ao teu santo nome. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Beijo no coração. Que haja uma bênção em sua vida. E não esqueça, agradeça sempre a Deus. Fique com Deus.